Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos falar sobre cinema, né? Quinta-feira, dia 20 de julho, tá? Que eu tô fazendo esse vídeo aqui. Um monte de estreias nos cinemas do Rio. Cinema Espaço Itaú, lá de Botafogo, lotado, lotadaço, entendeu? Muitas estreias assim bem esperadas, né, no caso, né, e o cinema estava com muita gente, ainda bem que eu cheguei bem cedo, comprei todas as entradas logo cedo e fiquei fazendo uma maratona de 1h30 até as 8h30 da tarde, até as 8h30 da noite vendo filme, tá? E agora eu quero conversar sobre esses filmes aqui com vocês. Para começar, vamos falar, né, da esperada estreia, né, do Christopher Nolan, né, a cinebiografia do Oppenheimer, né? Essa cinebiografia aí de 3 horas de duração, tá? Que estava sendo muito esperada, estava sendo muito comentada, né? E o que acontece? A gente pode até fazer uma comparação com uma outra cinebiografia do Oppenheimer, gente, que, poxa, eu não consegui encontrar informações sobre ela no IMDb, tá? Eu tenho a impressão que o título em português, que eu vi na Globo há muitos anos atrás, tá? Que era intitulado A Bomba do Fim do Mundo, se eu não me engano, o título do filme, né? E essa cinebiografia antiga do Oppenheimer mostrava como foi tumultuado, né, o processo de construção da bomba atômica, né, por ele ter uma ideologia declaradamente de esquerda e que se aproximava do comunismo soviético naquela época da Segunda Guerra Mundial, onde, embora a União Soviética fosse aliada, né, dos Estados Unidos, né, a suspeição contra os terríveis comunistas, né, já era uma coisa que já estava na ordem do dia, né? Então, essa cinebiografia antiga do Oppenheimer, né, ela realmente colocou Oppenheimer mais no papel de mártir, né, no caso, né, mais no papel de vítima, né, de um cara perseguido, coisa e tal. Do que eu me lembre, tá, gente? Porque eu já vi esse filme há muito tempo e eu tenho uma lembrança muito vaga dele, tá? A minha ideia era rever esse filme antes de ver essa cinebiografia do Oppenheimer que estreou hoje. Mas não consegui achar o filme para ver, tá? Eu teria visto e teria feito uma análise mais detalhada desse filme aqui com vocês. Mas o que eu posso falar dessa cinebiografia de hoje, né? Do Christopher Nolan que estreou, né? Lembrando que eu vou ter que dar 1000 spoilers aqui para a gente poder conversar sobre isso. Se você ainda não viu o filme, para o vídeo aí, vai ver o filme no cinema, depois volta aqui para assistir a conversa, né? Lembrando sempre disso. O que eu posso falar desse filme? Primeiro, tem um baita de um elenco, né? Tem a Emily Blunt, tem o Robert Downey Jr., tem o Matt Damon, tem o Rami Malek, tá? Tem vários atores assim conhecidos, tá? E é interessante a gente perceber, né, que essa cinebiografia ela é bem mais complexa, né? Ela é bem mais complicada ao definir essa personalidade do Oppenheimer, né? A coisa foi muito mais conturbada do que no outro filme. Não houve uma vitimização, né? O que acontece é que você vai trabalhar essa cinebiografia, o mote dela é justamente trabalhar essa questão, né, da participação dele junto aos comunistas, de que a União Soviética tinha já implodido uma bomba de plutônio, né, antes mesmo do projeto Manhattan ter o seu desenvolvimento, né, enquanto ele estava tendo o seu desenvolvimento, os soviéticos já tinham explodido uma bomba, implodido, né, uma bomba de plutônio, né? E isso implicava que talvez houvesse um espião soviético infiltrado no projeto Manhattan, né? E o Oppenheimer, né, com suas ligações com os comunistas, com doações para a Guerra Civil Espanhola, para os republicanos espanhóis da Guerra Civil Espanhola, acaba sendo visto como um suspeito. Então, o filme ele trabalhava muito isso. Ele tem várias idas e vindas no tempo, tá? Ele não segue uma ordem cronológica completa, tá? E a gente vai vendo, né, esse desenvolvimento não só do projeto, né, da bomba atômica, né, onde ele vai lidar com personalidades como Heisenberg, como Niels Bohr, né, que é interpretado inclusive pelo Kenneth Branagh, né, que tem uma participação bem rápida no filme, né,
ele vai trabalhando, montando a sua equipe, né, montando a sua equipe de cientistas, vai desenvolvendo a bomba, né? Você tem a parte que fala mais do desenvolvimento da bomba, mostra o teste, né, mostra o teste lá da Operação Trinity no Projeto Manhattan, né? E depois se fala do que aconteceu no Japão. Você não vê a bomba explodindo no Japão, em Hiroshima e Nagasaki, mas você vê o Projeto Trinity. Durante a execução da bomba A, que é a bomba de fissão, já havia discussões em torno de você fazer uma bomba de hidrogênio, uma bomba de fusão nuclear, né? Que é muito mais potente que uma bomba de fissão nuclear, né? E aí o que acontece? O Oppenheimer ele vai, vamos dizer assim, permitir que os estudos para a construção da bomba H sejam feitos também, mas depois esse projeto acaba parando. Quando você tem a explosão em Hiroshima e Nagasaki, né, o Oppenheimer, que parecia ser um entusiasta do uso da bomba, né, para acabar com a guerra, coisa e tal, que o discurso em voga era aquele, que os japoneses jamais se renderiam, né, aquela ladainha que a gente já conhece, que a gente vê em muitos documentários sobre a Segunda Guerra Mundial, feitos ou pelos americanos ou pelos ingleses, né, que os japoneses jamais se renderiam, que as perdas de soldados aliados seriam muito grandes, então joga uma bomba atômica lá e resolve tudo logo de uma vez, né? Essa é a argumentação, né? Mas aí depois o que acontece? Com as primeiras notícias que chegam de Hiroshima e de Nagasaki, dos mortos e da forma como eles foram exterminados, né, pela bomba atômica, né, pela forma terrível que eles foram exterminados pela bomba A, o Oppenheimer ele muda de posição e começa a ser contra a construção e desenvolvimento da bomba de hidrogênio, né? E também ele prega, né, que tem que haver um entendimento entre as nações, né, para que esses armamentos não sejam feitos, entendeu? Porque são armamentos que podem destruir o mundo inteiro, né? E aí ele começa a ficar cada vez mais mal visto pelos americanos, né? Vão começar a armar, ele fazia parte lá da Comissão de Segurança, né, dos Estados Unidos, né? E vão começar a armar para expulsarem ele dessa Comissão de Segurança, faz uma espécie de sindicância lá, de acareação lá, que não tinha valor de julgamento, né, mas era para realmente derrubar o cara e tirar o cara da Comissão de Segurança, né? E o filme ele vai mostrando, né, como armaram para tirar ele do poder, coisa e tal. E aí vai haver um momento, né, que um dos caras que estava articulando tudo isso, que eu não vou falar aqui o nome do personagem, mas que era interpretado pelo Robert Downey Jr., tá? Acho que era Strauss, Almirante Strauss, se eu não me engano. Ele que está armando, né, para detonar com o Oppenheimer, né? E vai aparecer um personagem interpretado pelo Rami Malek que vai falar que tudo aquilo era uma questão de vingança pessoal. Então o Oppenheimer acabou sendo expulso, entendeu, do programa, e esse almirante também, que estava vislumbrando um cargo no governo, também não foi aceito, né? Quer dizer, a coisa acabou pesando para os dois, né? E depois o filme termina com aquele arremedo de happy end, que o Oppenheimer ele foi, depois recebeu premiações, coisa e tal, aquele negócio todo. Mas é um filme, entendeu, que tem uma coisa muito mais complexa. É um filme que tem muito diálogo. Vocês têm que ter paciência para assistir a 3 horas de diálogo, tá? E muito em cima dessa questão desses inquéritos, desses processos, dessas alegações de que o Oppenheimer era comunista, dele se defendendo disso, entendeu? O grosso do filme está nessa dialogação, tá? Que exige uma grande atenção do espectador. Algumas pessoas acharam o filme chato, tá? Mas eu confesso a vocês que para mim o filme foi muito interessante, porque você vê ali uma série de personalidades, né, do ramo lá da física atômica, né? Até o Richard Feynman aparece lá tocando o bongô dele, né? Quem é formado em física conhece o Lectures in Physics do Physics, né, do Richard Feynman, que era usado, né, no ciclo básico de física, uma das referências, né, que na introdução aparece ele tocando bongô, tem uma foto dele tocando bongô. O Richard Feynman, inclusive, ele participou da comissão que analisou a explosão da Challenger em 1986, desfilou na Mangueira quando esteve aqui no Rio de Janeiro. O Richard Feynman é uma porra louca, ele aparece bem passando filme, tá?
mas você vê esses personagens, você vê o Niels Bohr interpretado pelo Kenneth Branagh, né? Você vê o Einstein também, no caso, né? O Einstein lá que tinha mais a cara de um guru do que qualquer outra coisa, como se ele fosse um cara que tivesse completamente por fora daquela coisa da bomba atômica, do uso da bomba atômica, como se ele fosse completamente contra, mas sabemos que o Einstein também assinou um manifesto, né, para o uso da bomba atômica também, no caso. Né? Então, quer dizer, o filme ele tem uns probleminhas aí, né, nesse sentido, tá? De você tirar, vamos dizer assim, o peso da responsabilidade de algumas pessoas e colocar muito peso nas costas de outras, entendeu? E o Oppenheimer foi justamente um personagem extremamente complexo, né? Você não diz que o Oppenheimer foi um traidor, você não diz que o Oppenheimer foi totalmente leal aos Estados Unidos. Fica uma coisa meio nebulosa, uma coisa muito complexa ali no meio, né? E esse personagem ele foi analisado, né? Ele foi construído ou desconstruído, sei lá, com uma meticulosidade muito grande. E o grosso do filme é isso. Então, é um filme muito bom, tá, gente? É um filme muito bacana para quem conhece esses cientistas, para quem já estudou física, quem conhece um pouquinho de física nuclear, entendeu? Essa coisa toda, entendeu? É um filme bacana, tá? É um filme que chama muita atenção, mas é um filme muito preso em diálogos muito elaborados e você tem que ter uma certa paciência com ele sim, tá? Mas vale muito a pena ver. Eu, pelo menos, gostei bastante, me diverti bastante com o filme, tá? Mas é um filme que ele não é fácil, ele não é uma coisa tão trivial assim. Ele merece realmente bastante atenção do espectador. Tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Não deixem de acessar meu site batataespacialtudojunto.com.br e futuramente a gente conversa sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.